Boa noite, pessoal. Vamos então hoje para a nossa aula sobre o currículo paulista, currículo mineiro e BNCC, tá bom? É, é, eu já havia colocado lá na nossa sala de aula, né, do Google, esses documentos, mas só que eu consegui separar só a parte de história, tá? E fiz algumas considerações no texto, então eu vou enviar para vocês esses textos, tá bom? O que ficou muito claro para mim, tá, lendo esses três documentos? Que atualmente, tanto o currículo paulista quanto o currículo mineiro colocam os dois pés bem fundos dentro da BNCC, tá? Então, assim, o currículo mineiro chega realmente a copiar o texto da BNCC, tá bom? Tem algumas coisas só de diferente, pouca coisa. A o currículo paulista ele faz uma releitura, não uma releitura, mas ele traz algumas outras coisas que de outra maneira, mas que segue realmente o caminho da BNCC, tá? Então, o que é que a BNCC traz para nós, então, sobre o ensino de história, que contribui para a gente entender por que nós temos que levar a história regional e local para dentro de sala de aula, tá? Ela já começa falando no primeiro parágrafo sobre memória, tá? Então, a gente viu, né, isso nos textos da primeira parte do curso, que a memória é uma das fontes principais da história regional, né? Então, a gente não pode deixar isso passar em branco nesse momento. Então, assim, se a memória é um ponto chave dentro da BNCC, não quer dizer que a história regional, de alguma maneira, entra ali também, tá? E logo no segundo parágrafo, ela já vem falar para a gente o quê? Abre aspas. As questões que nos levam a pensar a história como um saber necessário para a formação das crianças e jovens na escola são as originárias do tempo presente. O passado que deve impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem e ensino fundamental é aquela que dialoga com o tempo atual. Então, ou seja, olhar para o presente para iluminar o passado. Saber que eu preciso saber do passado. Mas aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: mas qual é o presente do aluno? Né? Qual é esse presente que ele está localizado? Então, nesse momento, a gente vê que a história local entra aí já, né? Nessa localização do presente do aluno. Porque, querendo ou não, é que assim, a nossa região aqui, né, de certa maneira, ela acaba que muitas vezes é resultado de uma organização muito maior. Pelo menos é isso que eu sinto. A gente não tem muita presença, assim, realmente física e emocional dessa história regional dentro de nós, né? É um orgulho, um patriotismo, vamos colocar assim. Então, muitas vezes o aluno ele sabe que ele mora naquela cidade, mas ele não entende o que é ser aquela cidade, né? Então é importante entender esse lugar. E eles colocam para nós aqui a seguinte situação, que o conhecimento histórico ele vai se desenvolver dentro de uma equação que é formada por sujeito, o outro, a civilização que a gente chama de nós, tá bom? E por fim o mundo. Então, o pensamento histórico do aluno ele tem que ser construído dentro dessa relação de sujeito, outro, nós e mundo, para que ele consiga fazer o percurso histórico dentro da cabeça dele, tá? Então, a gente precisa construir isso dentro dos nossos alunos desde o primeiro ano, tá? Aqui na BNCC fica muito claro isso, que o caminho ele é iniciado ali nos primeiros anos do ensino fundamental, mas ele não pode ser perdido no ensino fundamental 2, nos anos finais. Porque, de certa maneira, ela consegue fazer essa ligação agora, né? Porque antes não existia uma ligação, a gente via uma coisa muito mais sentimental no fundamental, nos iniciais, uma coisa muito mais técnica para os anos finais, né? Então a gente precisa, digamos assim, estourar com essa ideia e parar de pensar que uma coisa não está ligada com a outra. Como a gente viu em um dos textos, que agora eu não me lembro qual, que falava um pouco isso, né? Que a gente aprende de história na nossa infância, a gente vai carregar para o resto da vida, tá? Então a gente precisa ter essa equaçãozinha histórica aí na nossa cabeça, né? Sujeito, outro, nós e mundo, tá bom?
E aí ele coloca que, na BNCC, ele coloca que quando o professor e o aluno ele se apropria de um objeto histórico, seja ele material ou imaterial, inicialmente material porque é mais palatável para a criança, né? Ele está se colocando ali como um sujeito que atua. Então, esse contato com o objeto histórico permite que ele se torne mais atuante, tanto na questão da aprendizagem, quanto também na questão de ser um cidadão na sociedade, tá? E aí ele vai elencar quais são, né, os... Deixa eu ver aqui, gente, só um instante. Quais são os procedimentos, né, que tem que se utilizar para se entender a história? Então, ele coloca a identificação, a comparação, a contextualização, a interpretação e a análise como esses processos importantes para a construção desse saber histórico, tá bom? E a gente percebe que até a forma como foi elencado na BNCC está intimamente ligado com esse pensamento de sujeito, outro, nós e o mundo, né? E ele fala aqui, então, ó, neste contexto, um dos importantes objetivos da história do ensino fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas. A percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos e histórias estimula o pensamento crítico, a autonomia e a formação para a cidadania. Então, eu até escrevi aqui, ó. A história regional contribui grandemente para isso, iniciando o processo pelo sujeito. O que eu quero dizer com isso? Essa autonomia de pensamento, para poder modificar aquilo que está à sua volta, muitas vezes ela pode se iniciar com essa história regional. Porque se a criança não entende de onde ela está falando, como que ela pode transformar alguma coisa, né? Então, a gente vê muito isso. Por isso que, para a aula do dia 27, eu coloquei a questão das cidades educadoras, coloquei a questão das cidades educadoras, porque o princípio dessa educação feita pela cidade parte disso, de você saber de onde você está falando, tá bom? Então, como eu estava falando, na página 401 da BNCC, ele vai falar uma coisa muito interessante, que é um dos ganchos importantes que ele vai dar para a gente tratar da história regional, que é o que? Considerar as experiências dos alunos e professores, tá? E o que ele quer dizer com isso? É dar voz para eles, é permitir que aquilo, a vivência deles, a vida deles entre para dentro da sala de aula. Então ele vai até citar aqui a abertura, né, e a legislação pertinente para que se fale de história da África e indígena dentro da sala de aula, né? Então, ele finaliza aqui falando assim, que trata-se de transformar a história em ferramenta a serviço de um discernimento maior sobre as experiências humanas e as sociedades em que se vive, tá? Então, usar a história como ferramenta de empoderamento para as pessoas, tá? E a gente vê que a história regional, ela permite muito isso, porque você está dando força e voz para aquilo que a pessoa acredita, para aquilo que a pessoa é, tá bom? Que eles próprios devem assumir uma atitude historiadora, tá? Dentro das competências específicas, a gente vê que a número 1, 2, 3, 4 e 5 dão abertura e legitimam o uso dessa história regional, tá bom? E aí, olhando então especificamente para ensino fundamental anos iniciais e ensino fundamental anos finais, a gente percebe que por conta dos anos iniciais fazerem a principal construção do que é o sujeito e do que é o outro, né? Os anos iniciais vai tratar principalmente sobre isso. A gente percebe que se utilizado, né? Tem muito mais espaço para utilizar a história regional dentro dos anos iniciais do que nos anos finais, né? Mas ele fala aqui
que na hora que você reconhece o eu e consegue reconhecer o outro, é possível construir a ideia do nós, né? Então é um caminho, né? É necessário ter esse caminho. E aí, depois ele vai falar, né, quais são os temas e as habilidades que vão fazer parte dos anos iniciais. E quando ele começa a falar lá sobre os anos finais, tem uma parte que ele fala assim: o ensino de história se justifica na relação do presente com o passado, valorizando o tempo vivido pelo estudante e o seu protagonismo, para que ele possa participar ativamente da construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, nessa frase a gente consegue ver que se cria a ponte entre o Fundamental 1 e 2, né, mostrando que aquilo que ele aprendeu lá naqueles anos iniciais, ele precisa continuar a ser explorado nesses anos finais, que é necessário você contribuir para que essa voz do aluno cresça cada vez mais, né? Então a gente não pode deixar isso de lado. E com a história regional, a gente consegue trazer exemplos mais palpáveis para o aluno e criar pontes com os conhecimentos que são necessários que ele aprenda, né? Porque como é que eu vou falar de uma Revolução Francesa para um aluno se ele não entende nem de onde que ele tá vindo, né? Então é importante nesse sentido, tá? Então, a BNCC ela vai dar esses aparatos pra gente, tá bom? Pra gente poder legitimar a escolha da história regional e utilizar em sala de aula. Olhando para os dois currículos, do estado de São Paulo e o currículo mineiro, a gente percebe o quê? O currículo mineiro ele se pauta muito mais numa justificativa cultural do que o currículo paulista, tá? Isso fica muito claro. O currículo mineiro ele não traz muitas coisas novas daquilo que a BNCC falou. Como eu disse para vocês, tem coisas que parece que até foram copiadas, tá? Mas o importante é a gente perceber que eles dão muito valor para a cultura do estado, tá? Dentro daquilo que eles colocam como objetivos do currículo mineiro. Principalmente porque a realidade das escolas lá de Minas é bem diferente, né? Eu fiz o concurso para professor uma vez e você tem que saber a legislação de escola quilombola, escola do campo e esses tipos de escola diferentes, porque aqui no estado de São Paulo não se tem muito essa preocupação, pelo menos eu nunca fiquei sabendo, nunca cheguei a estudar algo nesse sentido, então eu posso estar errada. Mas eles dão assim mais espaço, né? Uma abertura maior para que esses outros tipos, né, de história entrem em ação, né, dentro do ensino da escola. Já no currículo paulista, a gente percebe um pouco isso, mas já no fim, assim, da explicação. Porque ele fala que ele vai seguir a BNCC, mas que ele permite que outros temas sejam abordados, né, de acordo com a realidade de cada escola. Então, isso dá também mais uma abertura para a história regional, né? Tanto que ele fala também que ele cria uma abertura para desmistificar algumas ideias que se tem sobre o estado de São Paulo. Eu achei isso bem interessante, tá? Então, gente, a gente pode perceber que nos 3 documentos se tem, como eu posso dizer, base legal para se desenvolver a história regional para os nossos alunos, né? E é necessário, né? É preciso que a gente faça esse desenvolvimento com eles, porque hoje em dia a gente vê que os alunos não estão muito preocupados com muita coisa, né? Então fica complicado se a gente não tenta pelo menos educar o mínimo eles, né? Então, de que maneira melhor do que falar do próprio espaço deles, né? A gente fala muitas vezes em história regional partindo da história das nossas cidades, mas nada impede, por exemplo, da gente ver que uma turma, por exemplo, que nem eu tava conversando com a Iris quando ela tava pensando no tema do TCC, se identifica com o funk, usar o funk como uma forma de trazer esse aluno para a história, né? Então, assim, os caminhos são diversos, a gente só precisa ter a coragem realmente de se utilizar desses caminhos, né? E a gente vê que agora, pelo menos
legalmente nós temos também, né, esse aparato e essa sustentação para tomar essas iniciativas, né? Não é algo mais tão engessado quanto era antigamente. E que então, eu acho que com esse trabalho também que eu propus para vocês, que possa realmente ser um momento de virada para vocês também, tá? Boa noite, então. Na próxima semana eu posto um vídeo explicando um pouco melhor sobre a atividade, tá? Se tiver alguma dúvida ainda. Mas estou aí à disposição para qualquer tirada de dúvida, ok? Muito obrigada e boa noite.